Boa tarde. Hoje nós vamos resolver mais 11 questões dessa prova aqui, ó. Técnica de manutenção de linha elétrica. As questões estão se repetindo em outras, mesmo da CESP, Sesgran Rio, estão bem parecidas, tá? E por último eu vou resolver uma questão aqui de uma outra prova que um colega mandou para mim que está com dúvida, eu vou responder e vou botar junto nessa aí, tá? Então acompanha aí, um abraço. O circuito trifásico simétrico alimenta uma carga trifásica equilibrada em estrela. Então, ele te deu uma carga em estrela. A carga é equilibrada, né? Se a carga é equilibrada, as impedâncias são iguais. Digamos que aqui seja 380 volts. V de linha, tá? V entre as fases aqui, ó. Se fosse R, S, T aqui, por exemplo. Então, V de linha, 380 volts. Aí ele pergunta, considere as afirmativas a seguir, nas quais V de linha é o valor eficaz da tensão de linha da carga e V de fase é a tensão entre fase e neutro. Então, o V de fase é como se você botar um voltímetro aqui, ó, entre a fase e o centro da estrela. A gente já viu isso. Como é que a gente faz isso na estrela? V de fase é igual a V de linha sobre raiz de 3. Isso aqui dá 220 volts. Nesse caso que eu estou supondo sendo 380 de linha aqui, tá? Aí a pergunta independentemente do tipo de ligação da carga, o valor eficaz da tensão V de fase é sempre igual ao valor da V de linha? Não. Tá errado, entendeu? Mesmo que eu mude o valor da impedância aqui da carga que ele fala, a tensão de fase sempre vai ser raiz de 3 vezes menor do que a de linha. A 2. Na carga, o valor eficaz de VL, que é o V de linha, é igual a V de fase vezes raiz de 3? Certo, olha só. Se o V de fase é V de linha dividido por raiz de 3, então V de linha é V de fase, ó, aqui ó, produto dos meios e produto dos extremos, vezes raiz de 3. Então, essa aqui, ó, resposta certa, já é uma resposta certa, tá? Ó. Na carga, o valor eficaz de VL é igual a raiz de 2 V de fase? Errado. Então, é correto afirmar que só a alternativa B aqui, ó. Tá? Então, essa aqui, letra B, tá? Vamos lá, a próxima. Essa daqui, eu já fiz uma parecida com essa. Só que vocês vão ver que essa aí tem um detalhe diferente. Vamos lá. Aí vocês vão vendo que à medida que você vai respondendo provas, as questões vão se esgotando, vai caindo igual, tá? Essa 32 ele pede o seguinte. Duas cargas trifásicas resistivas equilibradas em paralelo, uma ligada em triângulo e outra estrela, estão representadas no circuito abaixo. Então, ele te deu isso aqui, ó. Ele te deu uma carga triângulo, uma estrela, aqui. Aqui valia 6, aqui valia 2. A gente já fez bem parecido com essa, tá? Deixa eu chegar um pouquinho para cá isso aqui. Aqui estava a alimentação delas. Vamos botar aqui a fase A, B e C. Aí ele pergunta, qual o valor em ohms de uma única carga equivalente, equilibrada e ligada em estrela, que representa o paralelo das duas cargas originais? Então, o que ele quer aqui? Eu vou pegar, por exemplo, ele quer estrela, né? Então eu vou pegar esse 6 e vou transformar aqui para estrela e ligar em paralelo com essa daqui. Como é que a gente faz isso? A gente aprendeu, ó. Eu vou fazer Z1 vai ser ZA vezes ZB dividido por ZA mais ZB mais ZC.
E quem é isso daqui? É essa carga aqui, ó. Eu vou pegar esse, como são todos os valores iguais, basta eu pegar aqui, ó. Vai ser 6 vezes 6 dividido por 6 mais 6 mais 6. 6 vezes 6, 36. Dividido por 18, vai dar 2. Isso daqui a gente já viu que quando é de triângulo para estrela, a gente divide por 2, por 3, tá? Ó, de triângulo para estrela, que é o caso aqui, a gente divide por 3. Então, bastava eu pegar, por exemplo, esse valor 6 dividido por 3, que dava 2, tá? Isso é com valores iguais, tá? Então, como ele quer uma única carga conectada em paralelo, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui, ó, e vai conectar um outro 2 aqui. Deixa eu aumentar esse triângulozinho aqui um pouquinho para vocês, espera aí. Opa. Como é que eu faço aqui? Eu vou aumentar esse triângulo aqui para vocês aqui um pouquinho, peraí. Então o que ele quer é isso aqui, ó. Caramba, ficou muito ruim esse triângulo. De novo aqui. Eu tinha aqui, ó, essa valia 2, essa valia 2 e essa valia 2. Eu transformei esse aqui que valia 6 para um outro que vale quanto aqui? Em paralelo com essa que valeu 2 também. Para essa aqui, ó, 2. E para essa aqui que valeu 2. Como tá dois valores em paralelo, quanto que vai dar? Eu vou fazer 2 vezes 2 dividido por 2 mais 2. Isso aqui vai dar 1 ohm. Ou, se você já aprendeu isso, né? Dois valores iguais, você divide por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, resposta letra B. B de bola. Tá? Faço isso aqui também, tá? Vamos para outra aqui. A 33. Diminui aqui um pouquinho isso aqui para mim, por favor. Aí, tô aprendendo a usar esse negócio aqui. Minha filha tá me ajudando. Aí ele fala o seguinte: na figura, uma fonte de tensão senoidal monofásica, cuja frequência 60 Hz, alimenta uma carga R1. A tensão senoidal medida por um osciloscópio nos terminais da saída da fonte, valor de pico, então, V de pico é igual a 154 volts. Tem um voltímetro, então. Qual é o valor eficaz indicado pelo voltímetro? Então, o valor eficaz, a gente já viu isso aqui. Eu vou pegar a tensão de pico e dividir por raiz de 2. 154 dividido por raiz de 2 vai dar 110 volts. Resposta letra B também. Molezinha essa, né? Isso aí a gente já fez, ficou bem parecido com essa. Então, sempre você tensão de pico sobre raiz de 2, você acha o valor eficaz. Vamos lá, 34. 34, ele fala assim, essa é teórica, mas é fácil de interpretar. Ó. Na alimentação de uma carga RL série, então ele está te dando ó, um resistor e L é um indutor. Tá? E aqui tem uma fonte de tensão. É alimentado por um gerador de tensão monofásico. O fator de potência. O que ele quer do fator de potência? Primeira,
Não precisa de correção devido às cargas altamente indutivas, visto que o fator de potência apresenta, dado a natureza de carga, valor infinitamente grande. Errado, eu sempre preciso, é bom corrigir o fator de potência. Quando eu corrijo o fator de potência da instalação, além do que, se for uma instalação de grande consumidor, pela lei eu tenho que trabalhar com o fator de potência 0,92, eu consigo disponibilizar mais potência no meu gerador, no meu transformador, tá? Então essa primeira está errada. A segunda, só pode ser corrigido inserindo outro circuito RL em paralelo com a carga, idêntico ao existente. Errado, ele está falando para eu pegar isso aqui, ó, e botar um resistor. Opa, peraí. Botar um outro resistor e um outro indutor aqui. Eu vou continuar fazendo que isso fique indutivo. Tá errado isso aqui. Vamos para a terceira. Deve ser corrigido usando um resistor em série com a carga de elevado valor ohm. Então eu vou botar, ele está falando para eu pegar aqui, ó, e botar um outro resistor em série aqui errado. Por quê? Eu vou ficar com Z igual a R ao quadrado mais XL ao quadrado. Então eu continuo com o circuito indutivo, tá? Tá errado. AD. Deve ser corrigido com a instalação de um banco de capacitores calculado adequadamente e em paralelo com a carga. Essa resposta é certa, porque quando eu colocar um valor de capacitor aqui, um banco de capacitor em paralelo com a carga aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter um Z que vai ficar R mais XL menos XC ao quadrado. Então, vai chegar um valor tal de XC aqui que eu vou anular esse valor de XL. E quem que vai ficar no circuito? Eu vou ficar com Z R ao quadrado. Então, tendendo a chegar, posso até chegar a zero aqui. Se eu chegar a zero, eu vou ficar com o fator de potência de quanto? De 1. Por quê? Eu vou ficar só com R no circuito. Então, essa resposta D aí, ó, a resposta D está certa. Vamos olhar a E. Deve ser corrigido inserindo em série com a carga uma bobina de alto valor de impedância. Errado. É o mesmo caso que a gente fez aqui, ó, com esse resistor aqui. Ele tinha aqui um indutor, né? Ele está falando para botar em série uma bobina. Então ele está falando que eu vou botar um outro indutor aqui, ó. Vou tornar mais indutivo ainda. Então, o certo é o quê? Banco de capacitor. O que corrige fator de potência é banco de capacitor e motor síncrono superexcitado, tá? São as duas formas de corrigir fator de potência. Vamos para a outra aqui, a 35. 35 aqui. O circuito abaixo representa uma fonte de tensão contínua com resistência interna. Então, ele está falando que a resistência interna é R1, tensão 6 volts em vazio. A fonte alimenta uma carga resistiva RL de 1 ohm, com tensão de 4 volts, indicado pelo voltímetro tal. Qual o valor da resistência interna R1 indicado no circuito? Então você vai pegar, ó, a tensão vai ser quem? A tensão no resistor mais a tensão, aquela tensão aqui, ó, em R1, que é a resistência interna. A tensão total a gente tem que vale 6. VRL, a gente sabe que deu 4, que ele falou. Eu vou achar VR1. VR1 vai ser quem? 6 menos 4, que é igual a 2 volts. Tá? Ele quer resistência interna. Como é que eu faço isso? O IRL é 4 sobre 1, tá? 4 volts dividido pela resistência que ele tinha dado lá.
4 amperes. Que é igual a quem? R1, que ele quer saber, né? Resistência interna vai ser VR1 dividido por IR1, que é igual a quem? Que é igual ao I total, é a mesma corrente. Então aqui eu vou pegar 2 volts, que eu já achei aqui, ó, dividido por 4. Isso aqui vai dar 0,5 ohms. Então, resposta letra A. Fácil também. Vamos para a próxima aqui, a 36. A 36, ele dá um circuito com a tensão e ele fala o seguinte, ó. Eu botei valores aqui, tá? Eu gosto sempre de trabalhar, como falei com vocês, eu botei valores. Ele tinha dado aqui, ó, uma fonte sinusoidal de tensão eficaz. O valor eficaz da tensão VR, ele falou que VR era igual a 40 volts. E falou a tensão VL, que é na indutância, vale 30 volts. E ele quer saber a tensão da fonte. Ele te deu esse circuitinho aqui, ó. Um resistor, um indutor. Deu essa fonte aqui, né? Aí aqui ele falou que era 40 e aqui é 30. O que eu fiz? Eu botei valores. Eu falei que o meu R valia, só para você sentir, ó, de cara aqui você já tem 40 e 30. Então, se você quiser fazer a tensão direto, E vai ser raiz quadrada de 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. É aquele pitagórico perfeito, tá? Então, 4 e 3 ao quadrado dá 5. A gente já sabe que dá 5. Então, isso aqui vai dar 50 volts, tá? Que é a resposta. Só que você pode fazer de outra forma. Eu posso fazer o seguinte. O circuito é série. Como o circuito é série aqui, a corrente que vai passar aqui é igual a essa que vai passar aqui. Se eu chamar isso aqui de falar que esse resistor aqui, por exemplo, vale 4 ohms. Vou chutar um valor aqui, tá? E esse aqui vale 3, tá? Deixa eu apagar isso aqui para ficar meio embolado. Se eu der esses valores a ele, o que vai acontecer? Como eu achei aqui, ó, 40 e 30, tá? 4 e 3, eu vou ter quem? Z. Como é que a gente acha Z? R ao quadrado mais XL ao quadrado. Então, Z vai ser 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar 5 ohms, tá? Esse valor eu chutei, eu botei um valor, tá? Atribuí um valor. Então, se eu sei que a fonte vale 50, então o I total vai ser quem? 50 dividido por 5, que vai dar 10 amperes, tá? Se ela deu 10 amperes, a corrente que vai passar aqui é 10, a corrente que vai passar aqui é 10. Então, VR, né, que ele já deu, ó, é 10 vezes 4, dá 40. E VXL, 10 vezes 3, que dá 30. Só para comprovar, tá? Mas entendeu como é que fez aqui? Muito fácil isso aqui. Eu acho, no caso aqui em série, a impedância, ou a tensão, essa tensão ao quadrado mais essa tensão ao quadrado, raiz quadrada, achei a tensão aqui. Se ele tivesse dado a corrente, eu podia achar pela impedância. Se ele tivesse dado a impedância, eu podia achar pela corrente. Então, essa resposta aqui, ó, é a letra C. Vamos para outra aqui. 37.
T7. Ó, considera afirmativa seguir referente ao circuito monofásico que alimenta uma carga. P representa a potência ativa em watts, né? E Q representa a potência reativa. A gente sabe que, ó, P é em watts, Q, que é a reativa, é em VAR, né? E N é em VA, tá? Então ele pergunta, é correto apenas o seguinte, a potência aparente é dada por N, P mais ou menos JQ sobre 2? Tá errado. Por que que tá errado? Porque a gente sabe que N, se você traçar o triângulozinho, ó, da potência, N está aqui, ó. N é a hipotenusa do triângulo. Deixa eu apagar isso aqui. Q está aqui, ó. E P está aqui. E aqui é o fator de potência, tá? Então, N, quem vai ser N? N, ela pode ser P ao quadrado da Pitágoras, tá? Mais Q ao quadrado, raiz quadrada, tá? Ó, N é isso aqui. N não pode ser P mais ou menos Q dividido por 2. Isso aqui tá errado, tá? Então vou até apagar isso aqui, tá? Isso aqui tá errado. Vamos lá. Se Q é muito menor que P, então o fator de potência é muito próximo de zero. Esse daqui é uma pegadinha. Olha só, quer ver? Muita gente pode ter errado isso daqui, tá? Ó. Ele está falando o seguinte, ó. Se Q é muito menor do que P, então P está aqui, é como se ele tivesse feito isso aqui, ó. E Q está aqui, tá vendo? Q é bem menor do que P, N está aqui, θ está aqui. Aí ele fala assim, se Q é muito menor do que P, então o fator de potência é muito próximo de zero. Errado. O fator de potência aqui, se esse Q chegar aqui, ó, no eixo X aqui, o fator de potência é igual a quanto? É igual a 1. É o máximo que ele pode ser. É muito menor o ângulo de defasagem. Se ele falasse assim, é muito menor o ângulo de defasagem, aí seria certo. Mas é muito menor o fator de potência? Errado. O fator de potência está tendendo a 1, está chegando para aumentar, tá? Que quanto isso aqui vai crescendo para cá, ó, o ângulo vai aumentando e o fator de potência vai diminuindo, tá? Então, essa é uma pegadinha, tá errado. Vamos lá, a próxima. Se P, a terceira, se P e Q apresentam valores numericamente iguais, então o fator de potência é dado pelo cosseno de 45, certo? Isso aqui a gente já viu também, quer ver? Deixa eu ver onde que apago aqui, peraí. Deixa eu botar aqui assim. Ó, ele está falando o seguinte, ó. Ó, 45 graus está aqui. Ele está falando se P é igual aqui, né? Ó, se P e Q apresentam valores numericamente iguais, fator de potência é ângulo de 45. Sim. Lembra que no quadrado, se isso aqui, imagina que isso aqui fosse um quadrado, ó. Um quadrado aqui. Quando você traça aqui, ó, a diagonal do quadrado, você tem L e tem aqui a diagonal vale quanto? L raiz de 2, que é o ângulo de 45. Por quê? Aqui era 90, ó. Isso tudo valia 90, você abriu no meio. Então, L e L são iguais. Quer dizer, P e Q é igual ângulo de 45 graus. Certa a resposta. Então, ó, a 3 está certo. Vamos ver a 4? Se Q for igual a 0, então o fator de potência é unitário. Agora sim, ó. Vamos lá. P está aqui. Ele está falando que Q, ó, o valor de Q está aqui, ó, 0. Se é 0, eu fiquei com quem no circuito? É como se eu pegasse assim, ó, e fizesse assim, ó, Z, E, R ao quadrado mais
Só que o meu X aqui vale 0. Meu XL, meu XC vale 0. Quem que eu fiquei no circuito? R. Se eu só fiquei com R no circuito, eu vou ter que N é igual a quem? P ao quadrado mais Q ao quadrado. Vamos dizer que P vale a 2, por exemplo, vai dar 4. E o Q vale 0, que ele falou que vale 0. Quem que eu vou ficar no circuito? 2 ao quadrado. Desculpa que eu botei quadrado aqui, mas é quarto. Isso aqui seria o quê? Igual a 2 raiz de 2. Tá? Então, 2 ao quadrado, 4. Raiz de 4 dá 2. Eu ficaria só com P no circuito, que estaria anulado. Então, ó, fator de potência igual a 1. Então, a 3 e a 4 estão certas. 3 e 4 certa. Cadê? Beleza, 3 e 4 certa. Letra E. Tá? Vamos para 38. Em uma instalação ocorreu um dano em um motor assíncrono, queimando por completo o enrolamento. É necessário efetuar o rebobinamento, isso tudo é balela, tá? Aí ele fala que o motor é de 3 fases, 1800 RPM. 1800 RPM, a gente já sabe que é 4 polos, tá? 60 Hz, 36 ranhuras. Pergunta. O número de polos. Já falei aqui, ó, número de polos, 4 polos. 4 polos. Aí ele pergunta: o número de ranhuras por polo. Se eu tenho 36, ó, eu tenho 36 ranhuras. O motor é trifásico. Eu divido 36 por 3, vai dar 12. E eles são 4 polos. E o motor é 4 polos. Eu divido por 4. Então, eu tenho 3. Então, eu tenho 3 ranhuras por fase. Tá? Então, RF igual a 3. E a outra coisa, o passo normal da bobina. O passo normal da bobina, eu vou fazer 36 dividido por quanto? Quantos polos ele é? 4 polos. 36 por 4 dá 9. Então, eu tenho um passo de 9, 4. Então, a resposta é letra E. Eu tenho número de polo 4, número de ranhuras 3, ranhuras por fase 3, né? Por polo. E o passo normal da bobina, 9. Resposta, letra E. A 39. Em uma subestação industrial, a corrente que circula no secundário no transformador de corrente, ele fala que o TC é de 300 para 5. O que significa isso? Para quem não está familiarizado com o TC, por exemplo, você vai fazer medição lá no seu painel, né? Você não traz a corrente que está lá passando no equipamento 300 amperes e traz lá no painel para você ler no amperímetro lá de painel. Você passa pelo TC, ele rebaixa essa corrente, no caso aqui 300 para 5. Então, quando ele estiver lendo 300 amperes, na realidade, lá no seu amperímetro, ele está lendo 5 amperes, tá? É importante você saber disso, tá? Então, para cada 1 ampere que eu tiver aqui, eu tenho quanto aqui? 60 amperes. Quando tiver lá no equipamento passando 60 amperes, lá no painel está marcando 1 ampere, mas o meu amperímetro está dizendo para mim que tem quanto? Está dizendo para mim que tem 60, porque o TC tem uma relação de 300 para 5. Aí vamos lá. Aí ele fala o seguinte: circula no secundário do transformador de corrente é igual a 4. Se tem 4 lá, 4 vezes 6, 24. Tem 240 amperes. Tá beleza? Aí ele fala que
Esse TC apresenta um erro de relação de transformação devido a vários fatores da ordem de 105%. Então, ele está dizendo o seguinte, que desse 240 ampere aqui, 5% vai ter erro. Então, eu vou fazer 5 vezes nada, 5 vezes 4, 20, mais 2. 5 vezes 2, 10, 12. Então, ele vai estar lendo errado 12 amperes. Então, se era 240, menos 12, 3 menos 1, 2, 228 amperes. Resposta, letra B de bola. B de bola. Agora, eu vou responder uma questão aqui do colega, que está com a dúvida na questão, ele enviou para mim, e vou postar aqui para vocês. Então, essa questão aí, a questão 29, dessa prova que... Prova 14, técnica de manutenção júnior elétrica. Eu já resolvi algumas questões dessa. Essa 29 aí, eu achei até que eu já tivesse resolvido. Aí o colega mandou pedindo que eu resolvesse, será que ele está com dúvida. Vamos lá. Ela fala o seguinte, uma carga trifásica equilibrada, puramente resistiva, é ligada em estrela e demanda uma potência P. Se essa carga for ligada em delta, ou em triângulo, né, a potência demandada será, intuitivamente, você já deveria saber que é 3P. Por quê? A gente que é da elétrica, o que a gente faz? Às vezes a gente vai ligar um forno ou alguma resistência, ou até por um caso partido de motor. O que a gente faz? A gente não faz estrela, triângulo. Quando eu pego o fechamento do motor e ligo em estrela, a corrente não reduz para 1/3, né? Então, eu reduzi essa potência em 3 vezes. Tá? Intuitivamente você já tinha que saber disso. Mas vamos fazer um cálculo aqui. Imagina que você vai pegar isso aqui, ó. Quando a gente liga a resistência também, por exemplo, está esquentando muito. Aí você pega e liga em triângulo, pega triângulo e liga em estrela, essa resistência, esse valor cai de potência, cai 3 vezes, tá? Se ela cai 3 vezes para estrela, é porque ela é 3 vezes maior em triângulo. Vamos botar um valor aqui, por exemplo, 3 e 3. E vou falar que essa tensão de linha aqui, ó, é 220 volts, ó, V de linha. RST, tá? Então, a potência de estrela é quem? Imagina que, se a tensão aqui de linha é 220, a gente já viu isso. Quanto que vale a tensão aqui, ó, da fase? Deixa eu apagar esse aqui um bocadinho. A gente já viu que vai ser o quê? 220 dividido por raiz de 3. Então aqui vai ser 127 volts. Então vai ser... A gente já viu que tensão é o quê? Tensão, a potência é tensão ao quadrado sobre R. Aqui é puramente resistivo, tá? Então vai ser 127 ao quadrado dividido por 3, que é o valor que eu botei ali. Essa tensão vai dar 5.376 watts. Se eu pegar isso para triângulo, tá? O que eu vou fazer? Qual é a tensão de triângulo? Ela já não vai ser mais, quando eu fechar ela em triângulo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, ó. Eu vou pegar, ela está falando que eu vou pegar aquela mesma resistência. Eu vou fazer isso, ó. Deixa eu botar aqui. A resistência está aqui. A tensão continua sendo 220, né? Que ele falou que só modificou o fechamento. Quanto que era o valor? Era 3. Eu só rearrumei essa resistência. Então, o que eu vou fazer agora? A potência de triângulo vai ser 220 ao quadrado dividido por 3. Então, a potência de triângulo vai ser 16 em
33 watts. Então, ó, potência de triângulo 16,133 e a potência de estrela é 5,376. Isso aqui vai dar 3 vezes. Então, a resposta é letra A, tá? 3P. Beleza? Espero que você tenha gostado. E compartilha esse vídeo. Pode mandar perguntas, assim como esse colega mandou, né? Eu, sempre que eu puder, eu vou responder para vocês aqui, tá? Um abraço e até a próxima.